Olá, bom dia. Meu nome é Poliana Ferreira de Moura. Sou bolsista pela Fundação Araucária do programa PIBIS Pesquisa. Tenho como orientadora a professora Roberta Icuni, como colaboradora a professora Tatiane Fagundes e também como colaboradora a professora Larissa Zeguil. O título do nosso trabalho é Análise da divulgação neurocientífica por meio da utilização de jogos, uma revisão narrativa. Bom, o estudo das ciências ele é muito amplo e inclui neurociências como um dos seus ramos. O foco do estudo da neurociência é o estudo do sistema nervoso. Muitos discentes eles têm medo, eles acham esse conteúdo neurocientífico complexo, então eles acabam desenvolvendo uma síndrome denominada como neurofobia, que é o medo, uma aversão relacionada a conteúdos neurocientíficos, no qual vai acarretar na diminuição de profissionais dessa área e também a limitação da expansão desse conteúdo neurocientífico. Para diminuir essa neurofobia, os docentes eles podem utilizar diferentes materiais pedagógicos que auxiliam no aprendizado desses conteúdos neurocientíficos. Um exemplo deles é os jogos didáticos ou jogos educacionais, que são uma prática amplamente utilizada. O presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão narrativa da literatura, visando discutir o uso de jogos no ensino superior para o ensino de neurociências. Com base nessa revisão, desenvolveu-se a proposta de um jogo de tabuleiro virtual para auxiliar o ensino de neuroanatomia no ensino superior. Iniciamos a nossa pesquisa como uma revisão narrativa da literatura. Teve início com a formulação da pergunta norteadora: os jogos podem facilitar o ensino de neurociências? Qual o efeito da utilização do jogo educacional na educação no ensino superior? Quais estratégias de sucessos que poderiam pautar uma proposta de jogo para ensinar neurociências? Utilizamos a plataforma Cielo, Edubase e ERIC, com a seguinte frase para a pesquisa: jogos e o ensino de neurociências. O período de busca foi entre agosto de 2019 e agosto de 2020, visando verificar se houve atualizações durante o período de realização desse trabalho. Bom, como resultados, não encontramos nenhum artigo que tratasse desse tema no Cielo e nem no Edubase. E no ERIC foi encontrado 13 resultados. Desses, 5 envolveram a temática, mas não necessariamente o ensino de neurociências. Bom, em relação aos artigos que foi encontrado no ERIC, há indicação que os jogos por meio da ludicidade aumentam a possibilidade de aprendizagem, além de aumentar a motivação. Mas para isso, o jogo ele deve ser um material reforçador do conteúdo. Entretanto, para fazer a aplicação desses jogos em sala de aula, precisa-se de tempo, ou seja, as aulas devem ser mais longas. 2 estudos focaram principalmente nos princípios da neurociências, que podem ajudar no desenvolvimento de jogos. O primeiro aponta que os jogos online devem simular de fato a realidade. Então, por exemplo, ele deve evitar distrações no seu feedback. Então, ao invés de você utilizar uma tela com escritas, utilizar um áudio. O outro, ele focou no desenvolvimento de quizzes. Então, são quizzes que você pode utilizar para diversas temáticas, diversos tipos de aulas que os docentes utilizam esses quizzes. Então, eles são adaptáveis. E por último, o único estudo que nós encontramos que de fato tratava-se de neurociência foi um jogo online sobre drogas, que foi aplicado no ensino médio. Bom, como resultado, foi observado um aumento no conhecimento dos alunos sobre os temas abordados por meio dessas atividades propostas. Aqui nessa imagem eu trouxe um exemplo de um jogo online, que é esse jogo que nós estamos formulando, no qual ele mostra exatamente o feedback imediato. Então, com base na revisão de literatura, propõe-se a elaboração de um jogo de tabuleiro virtual para auxiliar o ensino de neurociências, que no momento está em fase de desenvolvimento técnico. Para isso, os jogadores irão precisar de celular ou notebook ou computador com internet. Então,
o jogador ele irá percorrer sobre as áreas cerebrais. Então, ele percorre sobre todos os lobos cerebrais a partir do momento que ele inicia o jogo. Bom, aqui eu trouxe um exemplo. Eu gravei o jogo para vocês verem, visualizar. Então, o jogo ele se inicia no momento que o jogador clica no dado. E diante da quantidade do número que o dado der, vai ser a quantidade de casas que o jogador irá andar. E diante disso, ele responde uma questão de múltipla escolha. Todos os jogadores visualizam as perguntas, mas só quem estiver na vez jogando pode responder. E vocês podem notar que no momento que ele acerta, ele ganha pontos. Então o jogo ele possui características que foi encontrado na revisão, como por exemplo a gamificação. Então é uma vez o jogador e outra vez o computador. E esse jogo também, ele proporciona o feedback imediato. E de acordo com a teoria de prática e lembrar, isso faz com que aquele conteúdo dure mais, porque independente dele acertar ou não, ele tem o feedback imediato da resposta correta. Ele vai acumulando pontos, os jogadores, e chega um momento que se ele acertar 2 questões sobre determinado lobo cerebral, ele ganha uma figura para compor essa carteira de neurocientista que vocês estão vendo na direita. Então, por exemplo, eu acertei 2 perguntas sobre o lobo frontal, por isso eu ganhei uma figurinha correspondente a esse lobo. Então, toda vez que eu acertar 2 questões de um determinado lobo, eu vou ganhar uma figura representando ele. Do mesmo modo que quando eu der uma volta inteira sobre o cérebro, eu vou responder perguntas de verdade ou mito do cérebro. Se eu acertar 2, eu também ganho uma figura correspondente a este tema para compor na minha carteira de neurocientista. Como vocês podem ver, essa carteira é um mecanismo do jogo como reforçador, conforme proposto por Howard, 2011. Então, tende a melhorar a motivação, vai facilitar a consolidação da aprendizagem do aluno. O jogo acaba quando as 30 perguntas forem vistas. No caso aqui, faltam 26. Ganha aquele jogador que tiver a maior pontuação. Concluímos com este trabalho que os jogos didáticos auxiliam no aprendizado dos alunos. E para a aplicação desse tipo de metodologia, há necessidade de tempo e recursos pode ser um fator limitante. A organização de um bom cronograma de atividades não pode se deixar de lado. Há necessidade de uma ótima organização para a aplicação desses materiais pedagógicos lúdicos, ou a utilização de jogos online como tarefas de casa para reduzir essas limitações. Obrigada. Agradeço à Fundação Araucária.